Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É a primeira vez aqui, acho que ela tá entrando. Ah! Olá! Consegui! Cheguei! Tempo de Ai, correria, não! né? Sim! A primeira vez a gente nunca esquece, né? Ai, eu falei, consegui! Deu tudo certo e vai continuar dando, fica tranquila. Vai! Gratidão, Simone. Conseguiu? Pegou muito trânsito, Simone? Não, trânsito não, foi só um compromisso em cima do outro, em cima do outro. Quando eu vi, era já 20 para 7, eu ainda estava na rua, falei, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E deu, tudo Ah, dá. deu certo. Que bom! Gratidão a todos que estão entrando aí, né? Sejam muito bem-vindos. Pessoas que a gente não vê faz tempo. É tão legal isso, né? Não é? Rosa É Maria, muito bem-vinda, bom. bem-vinda. Muito bom. Vamos lá, né, dona Simone? Hoje o nosso tema é o que a constelação, né? O que a constelação ela pode nos auxiliar, né, dentro de um processo terapêutico, como que ela pode auxiliar nesse processo. Mas antes vamos nos apresentar. Se apresente, vai, Simone. Ok. Bom, sou a Mônica Gohara, facilitadora de constelação, né? Então, agora, hoje, eu serei só facilitadora de constelação. Dentro da terapêutica, eu atuo com outras terapias, com acupuntura, massoterapia, hipnose, programação neurolinguística, mas hoje aqui a gente filtra bastante só para constelação familiar sistêmica. Eu já trabalho com constelação familiar sistêmica desde 2016. Entrei em contato em 2009, mas que eu, de fato, terminei toda a minha formação e comecei, de fato, a trabalhar com a constelação sistêmica foi a partir de 2016. E acho que eu não paro nunca mais na vida. Mércia, tudo bom? E acho que não paro nunca mais, porque o que a constelação traz para a gente, o que nós podemos ganhar com a constelação é algo que não dá para mensurar, não dá para mensurar. Uhum. E associado, quando a gente consegue associar a constelação a um processo terapêutico, onde a pessoa já vem num processo de conhecimento, num processo de introspecção, de melhoria de si, e aí ela entra em contato com as informações que a constelação familiar pode trazer para ela, é de um avanço sem fim dentro do processo terapêutico. Legal. A Simone, assim, eu conheci a Simone o ano passado, né, e foi uma parceria, assim, bem feliz. Estou tendo aí o prazer de trabalhar com ela na clínica Vida em Harmonia, fica na região da Estrada do Emboimirim, no Ranieri, né, Simone? Próximo do Hospital M. Boimirim, né, para ficar mais Isso. localizado. Né? Então, já fica aí a dica para quem quiser algum serviço, né, nos procure. Bom, eu vou me apresentar porque pode ter pessoas aqui que ainda não me conhecem. Eu costumo dizer que eu estou Márcia Ramos, estou psicóloga, estou palestrante, estou escritora, né? Porque na realidade a gente não é nada disso, né, Simone? Tudo isso são rótulos que a gente adquire para fazer parte de uma sociedade, até o nome da gente é um rótulo carinhoso que a gente ganha quando vem para cá, dos nossos pais. Então, nós estamos nessa condição. Pode ser que daqui a alguns segundos, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos a gente já não esteja aqui mais nessa condição, né? Então, nós estamos aqui de passagem e temos alguns rótulos. Me veio essa ideia de fazer essa live com profissionais, né? A Simone foi a minha primeira convidada, falando um pouquinho dessas terapias que agregam no processo terapêutico, né? São práticas. Eu conheço a constelação já há algum tempo, já fui constelada e já participei muito de qual é o nome mesmo que dá? Como representante, e de fato é muito benéfico, porque mesmo como representante, ou não, só assistindo, a gente já é muito beneficiada, né, Simone?
Porque eu costumo dizer que emoção, sentimento todo mundo tem. O que muda é como cada um vive cada sentimento, a intensidade disso. Né? E as histórias são muito parecidas. Né? Somos é tudo a mesma coisa, só muda de endereço. Né? Somos todos gente, vai de Somos fato. todos gente. Né? O que muda é como cada um vai viver cada situação e como cada um vai lidar com o sentimento, com a emoção que despertar, né? Então a gente pega carona na história do outro, né? Isso é muito legal e a gente se beneficia. E normalmente é importante a gente saber até onde a gente vai com o nosso trabalho, né, profissionalmente falando, assim, e até onde para você delegar a outro profissional, né? Até onde você consegue ir, porque fala, aqui eu não consigo, aqui tem um outro profissional que consegue auxiliar, então vamos integrar isso. Então, eu costumo recomendar para os meus clientes, né, práticas que auxiliem no processo terapêutico. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde reconhece isso, essas práticas integrativas no SUS, não é isso, Simone? Exatamente, já no SUS, reconhecido, no judiciário. Aqui em São Paulo ainda não é muito evidente, mas lá no Rio Grande do Sul tem um movimento grande dentro dos hospitais com a constelação. Eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira formação com um querido, ele é médico, e ele trabalha em emergência, e ele consegue, ainda que naquela loucura da emergência, que quem já trabalhou no hospital sabe que é uma loucura, é um frenesi, ainda assim ele consegue aplicar os conceitos da constelação com alguns pacientes, onde ele percebe que vai ser realmente de uma grande ajuda naquele momento. Olha, então, já legal. É reconhecido, sim, e é muito bom, porque tudo que pode trazer mais luz para a vida da pessoa, né? Principalmente quando a gente fala a respeito das nossas origens, né? E isso porque nós vivemos numa cultura que não preza muito por isso, né? Parece que de geração em geração isso foi se perdendo, por toda a dinâmica também, né? Então agora poder trabalhar isso, onde a gente resgata as origens. E origens, às vezes, que nós nem fazemos ideia, né? Em uma das constelações onde eu fui constelada, foi muito profundo, muito marcante, porque, assim, a minha ascendência oriental não tem como não reconhecê-la, né? Mas foi fantástico quando eu descobri que eu tenho antepassados judeus. E foi muito emocionante, muito lindo, quando os representantes orientais, né, fizeram uma reverência a outra parte da família que era judia, e ali houve uma integração que... Sabe aqueles buraquinhos que a gente percebe que a gente tem? E você fala, nossa, eu sinto que falta algo, eu queria preencher, o que falta? E ali vários desses buraquinhos eles foram preenchidos. Deixa eu só fazer um adendo. Quando você falou que a gente pega carona, né, na constelação, essa carona que a gente pega, ela é muito mais profunda que uma carona. Essa carona, quando nós nos identificamos em uma constelação com a história do outro, é porque ali houve nós chamamos de reverberação de frequência energética mesmo, porque aquilo de fato existe no sistema dessa pessoa. Porque, por exemplo, quando é a constelação em grupo, né, que acontece no consultório, só não está acontecendo agora em função do isolamento, às vezes são 3, 4 constelações que nós fazemos no período de uma tarde. E aí algumas pessoas, elas se sentem conectadas com a constelação de uma pessoa, mas não de outra. Né? Então, na verdade, essa carona ela é muito profunda. Ela, de fato, é uma conexão, é uma reverberação de frequência vibracional energética mesmo. Porque a gente fica falando esses termos, e aí as pessoas podem achar que é meio esotérico, e não acha que está ligado à espiritualidade, à religião, e não é. É pura física quântica. Inclusive,
É física quântica. Inclusive, eu queria falar, vou pegar minha cola aqui, que são tantas coisas para falar. Eu vou fazer as 3 perguntinhas básicas para você daqui a pouco entrar de fato, tá? Uhum. Foi importante você falar isso, porque nada disso é místico, né? Nada disso é esotérico, é comprovado cientificamente. Por isso até que o Ministério da Saúde, né, colocou como prática, porque eles não iam colocar uma coisa que não fosse comprovado cientificamente, né? Então, porque a ideia é que semanalmente eu traga aqui profissionais, amigos meus, né, que pratiquem, né, que trabalhem com essas práticas para explanar, para falar um pouquinho, até porque facilita o meu trabalho, né, Simone? Porque às vezes eu tenho que ficar explicando tantas coisas para os clientes, eu tenho que... Então já facilita. Ó, vai assistir a live lá, a Simone tá falando, né? Não sei quem tá falando, tá? Então, assim, ó, são algumas práticas que eu coloquei aqui que o Ministério da Saúde reconhece e teoricamente devia estar disponível no SUS, né? Mas tudo bem, né? Então, ó, como aromoterapia, a constelação familiar, cromoterapia, inclusive nós temos aí, né, na Videoharmonia nós temos a sua dança circular, geoterapia, né, também é reconhecido. Tá chegando para trabalhar com a gente. Né? Tá chegando, a Ângela, né, também, geoterapia, imposição de mãos, eu não sabia, imposição de mãos, olha só. Acupuntura, meditação, musicoterapia, reiki, né? São trabalhos energéticos, porque nós somos um ser holístico, é corpo, mente e espírito. Quando eu digo espírito, eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, que é algo muito maior do que essa questão religiosa, cada um tem a sua crença, mas tem a ver também, não precisa nem falar de religião, vamos falar de energia, né? Que a ciência explica isso. Tudo é energia, né? Na verdade, é só a nossa formatação, né? Isso aqui que a câmera do celular está capturando é a nossa energia condensada, né? Exato. É aquela energia onde a coesão molecular, ela está muito próxima, é uma coesão muito forte. Mas existem outros níveis nossos desta energia onde essa coesão molecular ela é mais fluida. Então é algo que visivelmente não vai, a olhos nus, né, não vai ser capturado, mas nós sabemos que existem já pelo menos uma dúzia de aparelhos que conseguem registrar esses corpos mais sutis, né? A tecnologia dá o aval a isso. Sim, e essas práticas vêm para colaborar nesse trabalho energético, o reiki, a imposição de mãos, a própria acupuntura, né? Enfim, outras. Yoga, né? Eles também, terapia de florais, que a Simone também trabalha com florais, né? Eu recomendo muito também para os meus clientes, né? Terapia comunitária integrativa, que eles falam que na verdade é terapia em grupo, né? Terapia comunitária, são práticas terapêuticas coletivas. E hipnoterapia. Eu trouxe algumas que até porque algumas dessas tem na clínica da Simone, né? Então, para quem quiser, assim, eu particularmente estou atendendo casos mais sérios, presencial, porque a próprio CRP, ele recomenda que casos mais... tem casos que precisam ser presenciais, não dá para ser online, né? Então, eu avalio muito bem. Mas a Simone também está atendendo online, as outras... profissionais lá também, terapeutas estão atendendo online, tá? Mas então vamos de fato agora entrar no tema constelação familiar, ok? No final eu tenho mais 3 recadinhos para dar, mas fica para o final. Então a pergunta que não quer calar, Simone, o que é a constelação? O que é a constelação familiar? A constelação familiar sistêmica, ela não dá para a gente chamar de terapia, né? Porque você faz terapia, você precisa de um acompanhamento com os seus clientes por um tempo. A constelação não, né? Tem gente que chega e fala assim, quantas constelações eu vou ter que fazer, quantas vezes por semana? Eu falo assim, uma. De quanto em quanto tempo? Talvez uma para a vida, né? O Bert Hellinger disse que, na verdade, nós precisamos de uma única constelação na vida. O difícil é você chegar nesta constelação, né?
Porque o que que acontece? Então, a gente diz que é um processo terapêutico-filosófico. Porque a constelação, ela de verdade só vai fazer sentido na sua vida se o que você viu, o que você sentiu durante a sua constelação fizer com que você mude o seu comportamento. Porque existem algumas pessoas que vêm, que sentem, e falam assim, ok, mas eu prefiro continuar como eu estava. Então, né, não vai ter muita coisa. Então, quem vai lá fazer a constelação, eu até aviso, eu falo, olha, esses 40 minutos, 1 hora e 15 de constelação, não é a sua constelação. Isso aqui é só um processo, né? A sua constelação vai começar do portão para fora. A pessoa vai passar a agir, a se comportar mesmo. O comportamento mudança de comportamento, né? Então. Uma constelação, a gente diz que ela de fato é efetiva quando há mudança de comportamento, porque aí nós vamos ter certeza entre aspas também, né? Mas assim, vai estar muito mais tranquilo para a gente, sabendo que a pessoa compreendeu algo, que veio à luz algo que até então ela nem sabia que existia, né? E como é que a gente chega nisso? A gente chega nisso através da sistemática que o Bert Hellinger, que é o terapeuta que criou, sistematizou as constelações sistêmicas, ele elaborou. Na verdade, ele foi terapeuta, ele foi teólogo, primeiramente, ele foi padre, psicólogo, filósofo, e depois ele saiu da igreja e se dedicou a aprender várias terapias. Então, no que diz respeito à dinâmica de terapias, não tem nada muito novo, né? Um terapeuta psicólogo, quando vem, identifica vários movimentos. Qual foi a grande novidade, né? O que de novo que o Bert Hellinger trouxe à luz? 3 leis, 3 princípios, né, que se encontram em absolutamente qualquer sistema de relacionamento humano. Pode ser relacionamento profissional, no ambiente profissional, na educação, no ambiente hospitalar, no judiciário, mas é que a base da sociedade é a família. Então, tudo começa lá, né? O que dá certo na família vai reverberar dando certo em todos os outros âmbitos. O que começa a dar errado na família vai também reverberar dando resultados ineficientes, indesejados em todos os outros campos. Então, para ficar um pouquinho mais fácil o pessoal entender, eu vou rapidamente colocar para vocês quais são esses 3 princípios, ok? O primeiro deles se chama o princípio ou lei do amor, do pertencimento, que diz o seguinte: todo aquele que já fez parte de um sistema tem o direito de pertencer. Então, uma família, vamos pensar nos sistemas do corpo humano, sistema respiratório, sistema digestório. Se você tirar uma única partezinha de qualquer um desses sistemas, ele não vai funcionar direito. Né? Então, sistema respiratório. As pessoas que têm desvio de septo sabem o desconforto e o problema que isso traz por um único ossinho estar fora do lugar. Então, o pertencimento, ele diz isso, ele diz que todos os membros que já estiveram nesse sistema e que agora estão, né, na geração atual, têm direito de pertencer. Qualquer um que saia vai desestruturar, vai trazer um desequilíbrio para esse sistema. E é isso nós chamamos de exclusão. E as exclusões, elas podem acontecer por pessoas falecidas que não são lembradas, principalmente as mortes precoces. Aí inclui-se também, então, os abortos, os natimortos, e pessoas que, de alguma maneira, foram colocadas para fora da família. Sabe o ovelha negra? Então, ele teve uma escolha profissional que não agrada a família põe de lado. Teve uma escolha de sexualidade que a família não aprova, colocou de lado. Uma escolha religiosa ou uma doença. Hoje em dia, isso até que já está diminuindo, mas nós sabemos que em gerações antigas, certas doenças eram consideradas como uma afronta existir uma pessoa com aquela doença na família, então ela era excluída. Certo. Isso abre um buraco nesse sistema, né?
exclusão abre um buraco, uma desarmonia, e que vai aparecer em algum momento. Normalmente nas gerações que vêm depois, em algumas vezes na própria geração, ali naquele momento mesmo, mas normalmente depois. E como é que a gente sabe disso? Quando uma pessoa começa a ter resultado indesejado na vida. Pode ser doença, pode ser insucesso profissional, aquela vida que não anda direito, enfim, tudo aquilo que Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo. E que não segue bacana na vida, né? Aí depois, se alguém tiver dúvida, pode ir perguntando a você mesmo, né? Isso. Dar uma explanada rápida. O segundo princípio, né, a segunda lei do amor, é a lei da hierarquia, que diz assim, que todo aquele que veio antes tem direito ao respeito de quem veio depois. Então, não é que nós fazemos bem em respeitar quem veio antes. Na verdade, é um dever. Porque nós não chegaríamos aqui se não fosse esses que vieram antes, com a história que existe lá. Então, nós temos uma cultura, né, que meio que obriga a gente a querer sempre aquela família, eu falo a família modelo Doriana, propaganda de Doriana, né, a família feliz, com tudo perfeito, com tudo lindo. Tem uma pessoa, só um minutinho, Simone, que quer perguntar. Como que a gente faz? Ela segura a pergunta, como que a gente pode... Você termina e depois ela pergunta. Você consegue anotar a pergunta aí? Quando eu terminar de falar dos 3 princípios, aí a gente já começa respondendo a essas perguntinhas. Ok. Tudo bem? Tá, então... a Cris, né? Cris, deixa a pergunta aqui que eu vou anotar. Quem tiver pergunta, eu anoto. Depois que ela fala dos 3 princípios, aí ela responde a pergunta. Tudo bem, pode prosseguir então. Então, a lei do amor, a lei do que você falou agora? Da hierarquia. Não, a primeira é do pertencimento. Pertencimento, tá. Depois a da hierarquia, né? Hierarquia. E aí, então, só voltando, a gente tem essa mania de desejar a família Doriana, né? Aquela família perfeita. Isso não existe, né? Eu tenho um professor de constelação. Ele tem um linguajar muito peculiar, mas assim, que traduz exatamente aquilo que a gente pensa e a realidade como é. Ele diz que nenhuma família é como o comercial de Doriana. A família é mais ou menos uma matilha de cachorro. É um cheirando o rabo do outro e mordendo o rabo do outro, né? Então, família é isso. Só que a gente não quer olhar para aquilo que não é legal na família. E quando eu faço isso, eu estou atropelando esse princípio da hierarquia, porque eu olho lá para trás uma história que não me agradou, que não é bacana, que, enfim, não se encaixa dentro desse estereótipo da perfeição, nós tendemos a menosprezar. Só que é justamente aquela história, daquele jeito que aconteceu, por aquelas pessoas terem se submetido àquilo, é que garante a minha existência aqui agora. Porque se eu tive um bisavô que foi um ladrão, se em algum momento ele tivesse decidido que não iria pelo caminho do crime, ele teria conhecido outras pessoas, ele teria casado com outra mulher, ele teria constituído outra família e não seria eu quem estaria aqui. Então, a hierarquia pede para gente que a gente olhe para trás com muito respeito. Quando que eu falto com respeito para com os grandes, né, da minha família? Nós chamamos quem veio antes de grandes e a gente aqui é pequeno. Quando eu tenho pena deles, quando eu olho para um destino lá atrás e tenho pena, quando eu julgo, quando eu olho e me sinto no direito de dizer se foi certo, errado, bom ou ruim, ou quando eu tenho vergonha. Então, nesses 3 aspectos, eu estou sendo arrogante. Porque eu estou dizendo assim, olha, eu sou melhor que você. Se eu tenho pena, eu estou julgando ele fraco. Se eu tenho vergonha, eu digo, você não serve para mim, eu sou muito melhor que você. E se eu julgo, eu estou como juiz, né?
E de verdade, quando eu penso em hierarquia, eu penso literalmente naqueles bonequinhos que vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, assim, aqui eu sou pequenininha, eu não tenho condição nenhuma de olhar lá para trás e julgar, ter pena ou ter vergonha, porque simplesmente a época em que eles viveram em nada se parece com a época de hoje. É muito fácil, é muito simples agora, com tudo que nos rodeia, a gente olhar e falar, teria feito diferente. Ok, com essa realidade que você tem agora. Mas e lá? Como É, é que você teria feito? É até curioso, não tem nada a ver com constelação, mas foi uma experiência que eu tive essa semana e eu acho que vale a pena. É o filme O Poço. Ele mostra muito isso, de que você tem tendência a julgar alguém que está em uma certa posição, que está fazendo certa, tomando certa atitude, só que outra coisa é quando você está inserido de fato naquela situação. Será que você faria diferente? Né? Então fica a pois é. dica aí, pessoal. Outra coisa que é importante falar da hierarquia é que, assim, aí não é nem tanto hierarquia, mas sim posição, lugar. Dentro Uhum, do sistema familiar, cada um tem o seu lugar. Então, marido tem lugar de marido, esposa tem lugar de esposa, filhinhos tem lugar de filhinhos, pai lugar de pai, mãe, irmãos, tio, avô, enfim. E a gente acaba infringindo este princípio quando eu olho para o outro e falo que o outro está fazendo é bom. Então, aquela mãe não é boa, eu faria melhor. O meu irmão não está fazendo direito, eu faria melhor. O meu pai ou o meu marido, eu brinco com o pessoal lá no grupo, né, a constelação, quando é em grupo, falo assim, olha, quer ver quando que você faz isso? Quando vira e fala assim pro marido, já que você não faz nada desse jeito, do jeito que eu quero, como quero, pode deixar que eu faço tudo nessa casa, né? Então as mulheres tendem a ir pro lugar do marido, né? sim. Sai do seu lugar, deixa um lugar lavado, e isso vai gerar um monte de problemas, né? Mas voltando só à hierarquia dos grandes e dos pequenos, o grande problema é que eu sendo pequeno e entendendo que eu tenho grandes atrás de mim, eu tô com as costas quentes. Eu tenho uma Uhum, retaguarda. Se eu abro mão disso, então, se eu tenho vergonha, se eu tenho pena, se eu julgo, eu me coloco maior que eles, então eu fico sem retaguarda, eu fico sem costas quentes, eu fico simplesmente sem força. E aí, de novo, como é que eu percebo isso? Resultados indesejados que estão acontecendo aqui na vida, no atual momento. isso. Ok? E finalmente, o terceiro princípio, a terceira lei do amor, é a do equilíbrio de troca. A lei do equilíbrio de troca diz o seguinte: tudo aquilo que foi dado precisa ser recebido de volta. E se você recebeu algo, você precisa devolver. Isso no que diz respeito a questões materiais mesmo, então dinheiro, presente, enfim, qualquer coisa material, como também aquilo que é mais sutil, carinho, atenção, amor. Raiva é muito interessante porque a gente também vive meio que cercado por uma aura de que eu tenho que ser bom, eu tenho que ser superior, e aí se alguém me ofende, eu entro naquela postura, não, eu já relevei, pode deixar, deixa quieto, eu sou superior, eu sou maior que isso, e isso sistemicamente não é legal. Então você precisa sim devolver tudo, ok? Qual que é o maior problema de quando a gente não respeita o equilíbrio de troca, o dar e receber? As relações se rompem, porque uma pessoa que dá muito, então vamos imaginar eu e você, né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é Uhum, um baita de um equilíbrio de troca, porque você sim. participou de uma live comigo e agora eu estou participando com você. Vamos supor que você me convidasse, e eu não aceitasse, ok? Eu, lá no fundo da minha alma, saberia que estaria em dívida com você. Por mais que eu desse mil justificativas racionais, eu saberia, a minha alma, quando a gente fala de constelação, é muito linguagem de alma, né? Ela Sim. saberia que eu estaria em dívida com você.
Se a gente continuasse nesse movimento de você me ofertar e eu não oferecer, em um momento essa dívida ia ficar tão pesada no meu coração, tão pesada na minha alma, que eu teria mais ou menos o mesmo comportamento que quem está devendo em um comércio faz nesse comércio. Fazer uma pergunta? Sim, a Posso fazer pessoa uma não, pergunta? vou finalizar. A pessoa não volta e Tá. a relação se rompe, ok? Pode fazer a pergunta. Mas assim, isso é um processo inconsciente, né, Simone? Assim, você fica em dívida, é total inconsciente, né? Total inconsciente. E Porque, se não for por um mecanismo terapêutico, né, na constelação, no processo terapêutico em si, na hipnose, sei lá, por um processo desse, dificilmente você vai conseguir ter acesso, né? assim, como você fala, a gente fica em dívida, né? Quando eu fico imaginando ao longo da nossa vida, quando a gente só recebe, 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 ou só doa, 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 o quanto isso entra em desequilíbrio. Porque quando é uma situação ou outra, eu penso até que, sei lá, né, não cause tanto desequilíbrio, mas tudo depende da quantidade, da dimensão disso, né? Então, nem Como sempre, que porque é? às vezes eu Não? começo num processo de infringir o equilíbrio de troca agora, aqui, mas isso já é um padrão do meu sistema familiar. Então, de Ah, repente, o sim, meu sistema familiar entendi. vem nesse padrão, se eu estou fazendo isso agora é porque eu me conectei a esse padrão. Então, Sim. eu E já a gente só recebo repete. um É, cesto bem cheio. Então, o único tá. que eu possa fazer aqui vai transbordar, porque isso tudo acaba se refletindo em várias gerações, né? Então, a gente Certo. diz que uma pessoa que constela, ela Uhum. cura N gerações da sua família, né? Gerações que estão lá para trás Legal. e liberta as gerações futuras, né? Por isso que, Sim, na minha opinião, é impossível não gostar da constelação, é porque verdade. é muita gente que é Uhum, beneficiada, os que vieram antes e os que vão vir depois. com certeza. Passamos então as 3 leis. É isso? Sim, passamos as três leis. As três leis. Tá. O Deixa eu amor, só sim. fazer um complemento. Quando são coisas positivas, por exemplo, em um relacionamento de casal, é muito bom você fazer o equilíbrio de troca com um pouquinho mais. Então, você recebeu algo da pessoa, né, com quem você vive, namora, enfim, tem um relacionamento. Aí você vai devolver, devolve um pouquinho mais, porque lá na alma do outro vai falar assim: nossa, mas eu dei só aquilo, ela me devolveu esse tanto, eu preciso dar mais. Então, quando esse Uhum, equilíbrio de troca acontece assim, vai sempre num crescente, num crescente. uhum, Quando for algo ruim, ok, algo que não foi bacana, você vai devolver sim, só que um pouquinho menos. Porque isso daí funciona mais ou menos assim. Sabe quando a gente é criança e a mãe fala assim, não é para jogar bola dentro de casa porque vai quebrar, sei lá, o vaso. E aí você, naquela coisa de criança mesmo, joga a bola dentro de casa e puf, quebra o vaso da mãe. Só que de repente a mãe saiu e só vai chegar em casa de noite e ainda está no meio da tarde. Como que fica o coraçãozinho nosso na expectativa do horário que a mãe vai chegar? Né? A gente já fica esperando uma reprimenda. Então, em relacionamentos assim, quando a gente fala de equilíbrio de troca, aquele que uhum. deu, aquele que fez algo que não foi bacana, ele já fica esperto. Ele lá na alma dele já sabe que vai vir o troco. E enquanto não vem, a pessoa não sossega. Então, se vier o troco e vier um pouquinho menos, ele vai falar assim: ufa, ó, ela podia ter feito muito pior, mas como ela me ama, ela fez menos. Ah, mas também, olha só, né? Danada, sei lá, não fez a janta para mim hoje. Pois também vou fazer alguma coisa para ela, mas vou fazer um pouquinho menos. E aí vai acontecendo o equilíbrio de troca nesse sentido para menos, até que vai chegar uma hora que um ou outro falar, quer saber, realmente equalizou. E com É. isso, o relacionamento ele se fortalece. Eu dei o Hum, exemplo aqui de um relacionamento afetivo, mas pode ser qualquer tipo de relacionamento, qual que é a relação? qualquer relação. Tudo bem. Tá. Qual que era a Podemos. pergunta, Pri?
eu fiz, tá aqui, anotei a pergunta da Cris, é só para cuidar do tempo, porque o nosso tempo aqui ele é curto, né, Simone? Eu falo. Só tem uma hora. A pergunta. Tá, então assim, ela perguntou se a constelação é um processo de cura interior. A Cris fez essa pergunta. Com certeza, porque esses registros do que aconteceu na família, eles vêm lá no inconsciente, né? Tem algumas pessoas que falam de registro acástico, se você estudar a epigenética ela dá um embasamento assim fortíssimo para a teoria da constelação familiar sistêmica, né? A epigenética diz o quê? Que o seu DNA ele pode ser modificado por influências emocionais. E geralmente tudo que a gente detecta durante uma constelação foi algum fato, algum acontecimento que trouxe um cunho emocional tão profundo que realmente faz esse registro em DNA de fato. E aí, quando você constela, a emoção que vem junto daquilo também é muito intensa. Quem já participou de uma constelação sabe do que eu estou falando. E aí você entra no mesmo processo de epigenética e consegue fazer de novo um novo registro ali no DNA. Por isso que os descendentes serão beneficiados. Ok. Existe sim. Alguém fez a pergunta se existe a possibilidade de fazer a constelação online. Sim. Sim. Vocês podem deixar aí embaixo nos comentários, quem tiver interesse, eu não sei se conhece a Simone, eu não sei, as pessoas que estão entrando, e aí a gente passa o contato, tranquilo, né, Simone? Tá bom? Sim. Assim, então a pergunta da Cris está respondida, ok? Espero que sim, senão ela pode reformular. Isso! Deixa aqui embaixo também nos comentários se a gente não der conta de responder. Depois a Simone entra em contato e responde tudo. Certo, Simone? Então tá, ó. Para quem serve a constelação, Simone? Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode constelar, porque a decisão depois está nas mãos dela. Do que ela vai fazer com aquilo, ok? Agora, como é que eu não posso constelar? Eu não posso constelar pelo meu namorado, eu não posso constelar pela minha irmã, eu não posso constelar pela minha esposa. E isso acontece muito, porque é muito comum as pessoas ouvem, né, toda essa explicação sobre constelação e falar assim, bem que meu irmão tá precisando fazer isso, né? E aí ele pega e liga para mim e fala assim, olha, eu ouvi falar de constelação, acho que pode muito ajudar. Posso constelar pelo meu irmão? Não, não pode. Você, ou ele vem e constela e olha o que tem que ser olhado, ou então você vai constelar a sua relação com seu irmão. O porquê que o comportamento do seu irmão está te incomodando. Então, é o único caso que a gente fala assim, não pode constelar. É quando alguém quer constelar por outra pessoa. Salvo pai e mãe, que pode constelar pelo filho, desde que o filho seja criança, desde que o filho não tenha condição de entender aquilo, né? Mas eu tive já experiências de constelação com crianças onde a criança teve uma capacidade de entendimento muito maior, mais rápido do que os adultos, né? Então, são as únicas restrições. Constelar por outra pessoa. Isso não pode. Ok. Talvez isso não pode. Tá. Assim, tem duas perguntas, Simone. Aí, se a gente... Vamos ver como a gente consegue responder. Uma é da Cris ainda e outra é da Susan, tá? A gente tem uns minutos aí, vamos fracionar. Porque ainda tem uma outra pergunta que eu preciso fazer para você aqui, tá bom? Bora lá. Mas eu vou fazer assim. Como, por exemplo, porque às vezes eu já vi pessoas com essa dúvida, tá? Uma raiva. Eu sinto raiva, por exemplo. E não sei de onde vem essa raiva. Ou um medo. Eu sinto medo, não sei de onde vem. Ou eu não consigo lidar, eu tenho problema eu sou uma terapeuta, né? Obviamente eu tenho problema de cobrar
de negociar com os meus clientes. Isso é possível constelar? Totalmente. Tá. Um tema, um medo que eu não sei de onde vem, uma raiva que eu não sei de onde vem. A gente chega com esse tema para você e você vai nos auxiliar com a constelação. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Beleza. É totalmente possível. Então é possível. Sim. Tudo é possível, quase tudo. Não é quase tudo, não, é tudo. O que é tudo, tá? É tudo. O que acontece, por exemplo, assim, pode chegar alguém lá e falar assim, olha, eu quero constelar a minha profissão. Eu não consigo ser promovida, eu já fiz, eu tenho cursos, eu tenho certificações, almejando uma promoção, e essa promoção não chega, esbarra em mim, não chega. E aí, de repente, ela acredita que quando a gente abrir a constelação, vai ficar fechado ali, naquele âmbito, né, naquele universo profissional, e de repente a constelação vai levar ela para um amor que não foi vivido dos tataravós dela. Então, a única coisa que pode acontecer é isso, que algumas pessoas olham e falam assim, ué, mas a minha constelação começou com isso e foi parar nisso. Então, qualquer coisa pode ser constelada? Qualquer coisa pode ser constelada. Agora, para onde é que a gente precisa ir para ver o porquê de você estar emaranhado naquele problema que você traz naquele momento? Isso aí a gente já não tem como prever e nem garantir que a constelação inteira vai ficar presa naquilo. Como existem pessoas que vão querer constelar relacionamento, e aí a gente chega, por exemplo, numa relação dos antepassados que eram donos de fazenda, de escravos, e é justamente aquela relação escravos-fazendeiro que gerou todo um problema. Então, é muito amplo, é muito amplo. Mesmo se você viesse aqui e me desse um caso muito específico, eu não teria como desenrolar ele para você, porque a gente pode ter aí pelo menos umas 20 vertentes que o campo pode abrir para a gente. Mas qualquer coisa pode ser constelada. Tá. Ó, você tem 5 minutos para responder 3 perguntas. Você consegue? Acho que sim, bora lá. Vamos lá. Tá. Ó, o Diogo está falando aqui se a constelação serve para crise de ansiedade, pânico, depressão, pode ajudar. Sim, pode. Diogo. Tá? Sim. Ó, você tem 3. Eu vou ainda fazer uma que está aqui no nosso script aqui, tá? E depois a gente responde da Suzy e da Cris. São 5 minutos. É chato isso, né, Simone? A gente tem que estar controlando. É só se quiser salvar. Se não quiser salvar, a gente vai até amanhã. Mas eu quero, né? Porque olha quanto conteúdo, né? Tem que ficar gravado, ué. Ó, então, como que você acredita que a constelação familiar pode contribuir com o meu processo terapêutico, com o processo terapêutico de um cliente meu? Claro. Tá. Claro. Então, eu posso indicar os meus clientes para constelação? Posso continuar indicando? Com muito carinho e amor. Por favor, hein? Ok. Porque eu indico, né? E é legal ficar muito claro isso, que não é uma coisa mística, já é algo comprovado cientificamente, isso está dentro das práticas do Ministério da Saúde, do SUS, né? Tanta gente está usando isso, como você disse, nos hospitais, né? Na própria... no judiciário, ok? Então, é recomendadíssimo, tá? Então, os meus clientes que estão assistindo, ó, é mais uma ferramenta que pode nos auxiliar no processo de cura. Nós estamos vivendo um momento onde a gente precisa curar, né? E nós temos níveis, vários aspectos aí, emocional, físico, energético, enfim, né? Bom, a pergunta da Susan, tá? Os descendentes que já nasceram também são curados ou só os próximos? Tudo vai depender se eles estão emaranhados com aquela situação que foi constelada. Então, pode sim. Tá. Pode sim. Eu já tive a experiência de constelar um caso de depressão e você percebia que tinham 3 adolescentes que estavam indo pela mesma lealdade, que é o que nós chamamos, né? E quando essa tia constelou isso e conseguiu entender aquilo e mudar o comportamento dela, e esses 3 sobrinhos viram a mudança do comportamento dela, eles também mudaram.
Então, pode sim Ok. acontecer dentro da própria geração e dos que virão depois, então, mais ainda. Porém, Uhum. não é, a gente não promete aqui vida linda, maravilhosa, mar de rosas, ok? Porque nós só chegamos aqui em função de tudo que os grandes lá atrás fizeram. E eles fizeram coisas que deixou algum desequilíbrio. Então, cada membro da família tem que cumprir com o seu quinhão de responsabilidade. Então, não adianta Uhum. constelar e falar, "Não, vou garantir que meus filhos terão uma vida perfeita." Não. Eles têm aquela parte deles que eles vão ter que fazer e eles vão se conectar a algo e no momento certo eles vão procurar ou não alguma coisa para resolver aquilo. Cada um tem o seu destino, né? Aqui, cada um vai fazer aquilo que. Não dá pra. A gente não tá na nossa alçada, a gente auxilia na cura do outro, né? Mas curar o outro totalmente. Não. Não, cada um tem a sua responsabilidade, né? Até porque tem ali o livre-arbítrio, né? Isso. Você falou a questão dos grandes, né? Acho que aí entra até a pergunta da Cris. Ela pergunta assim, por que tem um valor? Ela coloca maior, uns maiores e outros menores. Por que se dá esse nome? Maior ou menor? Por que tem um valor maior e outros menores? Eu não entendi muito bem se tem a ver com os grandes. Como você falou, os grandes e os menores, né? Tá, se for nesse sentido. Os que vêm antes, né? Se os for que vêm antes, os pais, são os grandes. Se for nesse sentido que ela fez a pergunta, a gente usa essa nomenclatura porque quem nasceu antes é maior mesmo, né? Sim. Não tem nem comparação eu querer me comparar, por exemplo, a minha avó, que tinha que buscar água na bica para lavar louça, para lavar roupa, para cozinhar. Eu aqui, se eu quiser, em cada cômodo da minha casa, eu tenho uma torneira que vai soltar água para mim. Água quente ainda, né? Então eles são grandes porque eles lidaram com adversidades que nós nem imaginamos, né? Então, eu acho que um exemplo. Desculpa. Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu ia trazer um exemplo que me ocorreu, que eu já ouvi também. Por exemplo, uma empresa, um presidente, um diretor de uma empresa. Ele é maior, quem chega é menor, né? Depende. Ou não, assim, para empresa é um pouquinho, tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Empresa grande é quem está há mais tempo. Então, de repente, não é nível hierárquico. O chão de fábrica está há 20 anos lá naquela empresa e acabou de chegar um presidente, né? E legal. Dessa concepção, ele é maior no cargo. Mas sistema precisa respeitar quem está lá antes dele. Legal. Muito bom. É um pouco diferente. Legal. Eu acho que, assim, tem mais alguma coisa que você acha importante colocar? Se bem que, assim, deve ter milhões de coisas, né, Simone? Tem sim. Eu preciso só de 5 minutos para dar uns recadinhos, mas você tem mais 3 minutos. Não é rapidinho. Quando a gente fala do equilíbrio de troca, a gente resvala em uma situação que é um dos maiores, das coisas mais incomuns que gera problema em muitas constelações que chegam para a gente, que a gente facilita. É quando os filhos querem devolver para os pais o que eles acreditam que os pais deram, né? Não é nem que eles acreditam, porque de fato os pais nos dão. Então, essa é a situação onde a lei do equilíbrio de troca não vai existir, ok? Entre pais e filhos existe hierarquia, não vai existir equilíbrio de troca, simplesmente porque eu não tenho como devolver o que um pai e uma mãe deu para mim. Eu não consigo comprar nunca, que é a vida. Ok? Qual é a maneira, então, que eu vou fazer? Porque muita gente não vai para frente na vida porque fica ali querendo dar para o pai e para a mãe. Então, aí ele incide na pena da mãe e do pai, ele incide no julgamento, que ele vai dizer, fez errado lá atrás, por isso que agora tá mal. Tá vendo? Eu tenho que ajudar, eu tenho que cuidar. Minha vida não segue porque eu tenho que ficar fazendo as coisas para eles. E não é assim que funciona, não é assim que a sua vida vai fluir. A sua vida vai fluir com você sendo completamente e absolutamente grato
ao que seus pais te deram. E aqui gera polêmica, porque tem gente que dentro do julgamento desta cultura que nós vivemos, querem ditar o que pai e mãe têm que fazer. O contrato para ser pai e mãe firmado com a força criadora, com Deus, seja lá o que for, foi um único, gente. Vocês não vão gostar do que eu vou falar, mas é a verdade. Foi dar a vida. Mais nada. É verdade. Só por isso já tem que sermos gratos, né? Se você teve a sorte de ter um pai e a mãe que criaram você, eles já fizeram mais do que o contrato pedia. E aí a gente ainda entra na besteira de falar assim, mas não criou direito, não criou bem, foi ausente, não deu isso, não deu aquilo outro. Gente, é bônus. É bônus, você ter sido cuidado pelo pai e pela mãe é bônus, ok? Porque existem, e aí a gente precisaria de 2 horas para falar disso, existem pessoas que se dispõem a dar a vida para o próximo, mas ela está tão emaranhada no seu sistema que ela não tem condição de cuidar, de ser cuidador. Então, algumas pessoas são melhores cuidadores do que aqueles que deram a vida. Mas se aquele que te deu a vida ainda se predispôs a ser seu cuidador, você já ganhou na loteria. E se você tiver leveza de coração e de alma para olhar para o que eles fizeram por você, você vai perceber que justamente o que eles não fizeram por você foi o que melhor te moldou. Porque o que a gente deixa a gente mal acostumado, deixa a gente mole. Aquilo que nos deram é que a gente vai atrás e é ali que a gente se molda e fortalece. Bom, eu acho que a palavra é isso, né? Gente, quem quiser, pode deixar lá nos comentários perguntas, eu respondo mesmo. Pode ir lá no meu Instagram, pode pedir para o meu privado, que a gente vai conversar. Eu simplesmente amo constelação, então quanto mais gente para conversar comigo de constelação, melhor. O Instagram da Simone é @Vida em Harmonia, né? Como é que tá? Tem o do consultório, que é o @Vida em Harmonia Terapias, e tem o meu pessoal, que é o @Simone Kagorrara. Beleza. Ó, a Cris tá falando pra gente fazer outras lives. Gratidão, Cris, pela sugestão. Eu já estava aqui pensando nisso mesmo. A gente vou pensar isso junto com a Simone, né, Simone? Sim. Pra gente fazer. A Cris deixou uma outra pergunta, Cris, mas eu vou, assim, quem veio antes tem precedência? Eu vou pedir para a Simone responder isso depois, lá nos comentários. Sim. Sim? Tá bom. Sim. Então tá. Eu tenho 2 recadinhos, assim, tudo bem, Simone? Posso dar os recadinhos? Agora, se você vê que precisa encerrar para salvar, só já tá. Ok. Não tem problema. Tem 2 minutos. Maravilha. De antemão, eu vou agradecer todo mundo, tá? Já por estar aqui conosco. Nós vamos fazer outras, né? Já quero agradecer. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu estou ainda na campanha do livro. Compre um livro por R$ 37,00 para ajudar eu estou ajudando uma instituição, né, uma ONG, uma associação, aqui na região do Jardim Jaciri, Tapecerica das Terras, a representante Anice, ela tem um bazar que é Sagrado Coração de Jesus, e estamos ajudando pessoas que estão num momento de vulnerabilidade nesse momento, né, com cesta básica, famílias que têm crianças com fraldas, com leite. Então, R$ 37,00 a gente reverte isso aqui em mantimento e coisas para essas crianças, ok? Então, quem puder colaborar com a gente, eu doei 200 livros, nós temos 160 ainda, né? Já tem 2 meses que eu estou na campanha, então quem puder auxiliar, entre em contato aí comigo, eu mando pelo correio, e é isso. Essa é uma coisa. O outro recado é a live que eu vou fazer, que eu tinha comentado, Simone, sobre a EFT, é uma prática de libertação emocional. Eu acho que a primeira live eu vou fazer na segunda-feira, né? Vai ser uma prática ao vivo. Não sei se algumas pessoas aqui já conhecem, já participaram do outro encontro com a gente. Será uma prática ao vivo com voluntário. Quem quiser se voluntariar, que vier com um tema específico, estou com, sei lá, um processo de ansiedade. A gente vai trabalhar ou de uma situação do passado, de alguma lembrança, alguma coisa que queira trazer, porque aqui a gente não tem tempo de investigar pelo tempo que a gente tem, então tem que ser uma coisa muito pontual, tá?
E aí, eu auxilio a pessoa a se libertar desse sentimento que está causando desconforto aqui no momento, e nós duas, ou nós dois, né, seja quem for, a gente vai ajudar quem está do outro lado assistindo, né, Simone? Porque vai praticar junto com a gente. Como nós fizemos. Vai praticar como nós fizemos numa live que eu e a Simone nós fizemos juntas, né? Então, se tiver algum voluntário ou voluntária que queira estar comigo na segunda-feira, às 20 horas, aqui online, ao vivo, né? Traga algum. A gente não vou trabalhar de forma que não exponha a pessoa, obviamente, né? É uma coisa. A Simone já participou, tem outras pessoas aqui que eu estou vendo que estão participando agora, já fizeram comigo. A gente não vai expor a pessoa trazendo situações de fórum íntimo, né? Para expor aqui. Ok? É isso, gente. Então, quem quiser, por favor, deixe nos comentários. Quem quiser se voluntariar para se beneficiar e também para beneficiar quem... Porque uma coisa é eu fazer sozinha aqui na minha casa, outra coisa é estar com outras pessoas fazendo junto, né, Simone? Sem dúvida. É isso, gente. Então, deixa aí, quero ser voluntário. Aí a gente fala, conversa nos bastidores, se for necessário, para que a gente possa vir ao vivo. Tá bom? É isso. E às quintas-feiras, às 20 horas, eu vou trazer aqui amigos, assim como a Simone, para falar um pouco mais dessas práticas integrativas aí que nos auxiliam e que me auxilia também com o meu cliente, né, nos processos terapêuticos, que a ideia é a gente trazer a cura, né, Simone? É isso. O tempo está estourando, não é por nada não. Sim. Gratidão, gratidão, um beijo no coração de vocês, gratidão por tudo. Até mais, Obrigada, até a próxima. Beijo, Segunda tchau. estarei aqui. Beijo, tchau. Vai lá, encerra e salva. Gratidão, Simone. Beijo, tchau. Tchau.